Segundo Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim a santa palavra do Senhor. E Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria. E era este homem valoroso em extremo, porém era leproso. E da Síria tinha saído tropas armadas e tinham levado presa uma criada ainda pequena da terra de Israel, a qual servia a mulher de Naamã. Esta disse à sua senhora: se rogaste ao meu senhor, ao profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E Naamã foi e notificou isto ao seu senhor, e o declarou, dizendo: assim e assim tem dito a menina que é da terra de Israel. E o rei da Síria então lhe disse: anda, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, pois, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro e 10 mudas de vestes. E também levou a carta para o rei de Israel, que dizia assim: logo, quando chegar a ti esta carta, saberás que eu enviei a ti Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E logo que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para que mate e dê vida, para que este envie a mim, para que eu cure um homem da sua lepra? Considerai isso agora e vede como busca ocasião contra mim. E quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou que dissessem ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Mandai-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e se pôs à porta da casa de Eliseu. E Eliseu então lhe enviou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e serás limpo. E Naamã se foi muito indignado, dizendo: eis que eu dizia a mim: sairá ele certamente, estando em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e levará a sua mão e tocará o lugar e sarará a lepra. Abana e Farpar, rios de Damasco, não são porventura melhores do que todas as águas de Israel? Se me lavar neles, não serei também limpo? E se voltou e se foi indignado. Mas os seus criados se chegaram a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te mandasse uma grande coisa, não o farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás limpo? E então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do varão de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou limpo. Então, essa mensagem, ela é muito interessante. Eu vou falar desses personagens. O primeiro é Naamã. O segundo personagem vai ser a serva, a escrava. O terceiro personagem será o rei da Síria, o rei. E o quarto personagem será Eliseu, o profeta. Sendo que o personagem central para mim dessa mensagem, para você e para mim, é Naamã. É esse homem. Nós vamos aprender muito com esse homem. Nós vamos aprender esse processo todo de Deus na vida dele, de um problema que existia, que era nítido, que afetava a vida dele demais. Ele estava sendo afetado por aquilo, e ele queria resolver, e ele até tentou de outras formas resolver, porque a Bíblia fala que aquele homem, ele era muito bem conceituado, ele era rico, ele era um capitão do exército do rei da Síria. Acima dele só estava o rei. Então, abaixo do rei era Naamã. Naamã era um homem bem conceituado, é um homem que vencia as guerras, as batalhas. A palavra de Deus fala aqui que Deus era com ele, que Deus vencia por ele. Então,
entendo que ele não era um homem convertido ainda, mas Deus usava aquele homem para ganhar algumas batalhas. Havia um acordo com Israel, havia um pacto com Israel. Então eles estavam ali de uma certa forma juntos, e Deus na sua imensa misericórdia, começou a fazer com que aquele homem começasse a vencer as batalhas. E ele foi vencendo. E ele, um capitão, um homem, com aquela pose toda, com aquela postura toda, eu acredito que onde aquele homem passava, todo mundo ficava admirado. Todo mundo ficava olhando, olha, vê um capitão Naamã. Olha o Naamã passando. Imagino quantos soldados, quantas pessoas era liderada por ele. Um grande exército. Então eles prestavam continência para ele. Era um homem, irmão, se você entrar aqui na Bíblia, você vai ver que era um homem muito bem conceituado naquela época. Era capitão, era o cara, vamos dizer assim, Mas de repente, esse homem foi acometido de uma enfermidade. Esse homem começou a ter um problema, uma dificuldade muito grande, que o perturbava, que ele tentou resolver de muitas formas. Eu acho que gastou dinheiro, eu acho que tentou ali, aqui, não havia cura para a lepra, não havia uma discriminação para quem era leproso, na antiga lei, aqueles que eram leprosos, as mulheres que entravam no seu ciclo de menstruação, eles eram isolados. Essas pessoas que tinham lepra, elas iam até os sacerdotes, eles avaliavam, eles olhavam que grau que estava aquela lepra, dependendo do grau, eles isolavam aquela pessoa. Então esse homem tinha um problema a ser resolvido, esse homem tinha uma situação que ele dependia de um milagre. Você pode imaginar isso? E ele ia para a batalha, ele ia para a guerra. Ele chegava na guerra com aquela polpa toda e vencia aquela batalha, aquela armadura. Eu lembro muito bem, o bispo Ronaldo até comentou sobre isso, que existia um soldado para ilustrar a armadura daquele homem. Um soldado ficava por conta daquilo, ele colocava toda aquela armadura e ia para a guerra. Ninguém sabia que ele estava com a lepra. Ninguém sabia que ele era leproso, ninguém sabia que o problema que ele tinha, ele ia lá para a batalha, vencia a batalha. Irmão, você imagina isso? Ele ia, ele não deixou de ir, mesmo estando com um problema muito grave. Mas aí, eu fico imaginando quando ele voltava para a casa dele. Ele chegava na casa dele, ele tinha que tirar aquela armadura, ele tinha que tirar aquela roupagem toda, ele tinha que desabotoar aquilo tudo. E é interessante que quando a gente chega na casa da gente, não tem como, a gente mostra quem nós somos. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: quem é você dentro da sua casa? Porque Naamã tinha um problema, perante os outros lá, ninguém sabia, mas quando ele chegava na casa dele, ele abria, ele colocava, ele expunha a lepra dele. A família dele via, a esposa dele via, os filhos dele via, todo mundo que estava ali dentro estava vendo. Imagina, não sei qual o grau dessa lepra, mas suponhamos que fedesse, suponhamos que já estava numa situação bem complicada, mas não tinha como, ele ia para a batalha, ninguém sabia, ele vencia a batalha, mas quando ele chegava em casa, ele colocava a lepra, ele expunha o problema dele para a família dele. Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito nesses dias, como tem sido as nossas atitudes como líderes dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Será que não tem uma lepra aí? Será que não tem algo que nós estamos, de uma certa forma, escondendo no meio da igreja? Nós somos uma bênção, nós chegamos, aleluia, glória a Deus, nós somos crentes, crenteces, daqueles assim mais, nós chegamos na igreja, aleluia, glória a Deus, chamamos o nosso irmão de amado, querido, amadinho, isso e aquilo, nós fazemos isso, nós temos uma linguagem entre nós. Mas, querido,
quando nós voltamos para a nossa casa, como líder, como nós somos. Esses dias eu vi algo que me chamou muita atenção. Uma pessoa foi ganha para o Senhor, foi para o encontro com Deus, Deus fez uma obra na vida dela, e ela foi para uma célula na casa de uns irmãos, e começou a ver aquele convívio familiar, começou a ver aquelas situações todas ali. Pergunta se a pessoa quis ficar. A pessoa não quis ficar. A pessoa começou a olhar, a pessoa começou a ver, e começou a pensar: ser crente é isso aí? Meu Deus, será que essa pessoa nasceu de novo, da água e do Espírito? Será que essa pessoa foi transformada mesmo? Então, queridos, quando nós chegamos à nossa casa, porque nós temos algumas armaduras também dentro da igreja, mas quando a gente chega na casa da gente, a gente tem que expor, não tem como. Mas não ficou só nisso. Esse homem, Deus estava trabalhando algo na vida dele, a humildade, porque ele se achava, ele achava que ele era o melhor, ele achava que ele era realmente aquele todo-poderoso. Olha, quero dizer uma coisa para você: o dia que nós acharmos que nós somos alguma coisa, nós estamos prestes a cair. Essa é a grande verdade. Talvez hoje eu estou pregando mais para mim do que para você. Eu estou pregando para mim, irmãos. Essa palavra está servindo, Deus falou comigo. Eu não tenho vergonha e medo de falar isso para você, não. Eu sou um dos primeiros que precisa disso aqui. É isso que está acontecendo. E aí, ele vai para uma batalha lá, vence mais uma guerra e pega uma jovem como escrava, e traz ela para ser serva da esposa dele, e ela começa a servir. Mas ele chegava e fazia aquele mesmo processo, e tirava aquela armadura, e todos viam, inclusive essa serva. Ela começou a ver também a lepra dele, e aí ela fala algo tremendo, e a gente aprende muito nesse momento, porque Deus usa as pessoas humildes também. Eu não estou dizendo ser humilde, não é porque a gente mora talvez numa casa simples, ou porque a gente veste simploriamente, não. Eu estou falando de humildade que vem dentro do coração, lá de dentro, sabe? E aí aquela jovenzinha fala: olha, há um profeta, se o meu Senhor for nesse profeta, há um profeta em Israel que pode curar essa lepra, essa enfermidade dele. E falou para ele, ela foi ousada, sim ou não, irmãos? Foi ousada, e falou para ele claramente. Interessante, aquele rei, aliás, aquele comandante todo poderoso, ele ouviu aquela serva falar com ele. Ele entendeu. Deus estava querendo trabalhar na vida dele a humildade. Deus queria fazer com que ele descesse. Olha, irmãos, há momentos que a gente precisa descer. Há momentos que a gente precisa descer. Às vezes a gente acha que a gente está muito lá em cima. Que Deus tem falado no meu coração: desce, porque todos aqueles que se humilham serão exaltados. E aí o que ele fez? Ele fez mais uma coisa que me chama a atenção. Ele foi até o rei. Ele foi lá na autoridade. Olha para mim aqui. Diga assim, em nome de Jesus: as autoridades foram constituídas por Deus para a minha vida. Eles foram. Ele foi, melhor dizendo, ele foi até o rei. Ele chega no rei, e aí ele expõe também para o rei. Aí também ele mostra quem ele era. Aí ele mostra a lepra. Ele mostra aquilo que afetava ele. E ele diz para o rei: olha, rei, mas uma jovenzinha, uma serva, me disse que se eu for em Israel, há um profeta lá que ele pode me curar. Outra coisa que eu aprendo aqui: nós precisamos ir até a autoridade que Deus constituiu sobre as nossas vidas. Nós precisamos ir até as autoridades. Irmãos, autoridades, elas são bênção para a sua vida.
nessa parte aqui, Deus foi falando ao meu coração, que eu e você, nós precisamos realmente abrir, desabotoar a armadura e mostrar para a nossa família e mostrar para as autoridades constituídas por Deus que nós temos lepra. Lepra não significa somente pecado não, irmão. Lepra pode ser a soberba. Lepra pode ser o seu eu ou o meu eu que está em evidência demais. Isso tem sido uma lepra na nossa vida. Muitas vezes, pessoas, elas não querem abrir, elas querem ser bênção somente dentro da igreja. Elas, quando você fala alguma coisa para algum discípulo, alguma pessoa, que você diz para ela não, pronto, é suficiente para ela. Sabe, eu tenho pensado nesses dias, nós precisamos mudar isso. Nós somos uma igreja de adultos, mas ainda com muita criança no meio dessa igreja de adulto. Mas pastor Davi, o reino de Deus não é de criança? Sim, mas está falando de pureza. Pureza. Ainda existe em nós muito de criança. E criança, vamos ser sinceros, dá birra. Criança bate o pezinho. Se você fala não, eu tenho a minha neta lá, é difícil falar não para ela, porque já viu o avô como é que é, né? Mas tem que falar não. Quando fala não para ela, meu Deus. E no meio da igreja ainda tem isso. Se você fala não para uma pessoa, se você fala assim, ó, não pode, você não pode fazer assim, líder, não faz dessa forma, mas como? A pessoa logo começa a dar birra, a pessoa logo começa a mostrar realmente quem ela é. Talvez esse seja um tipo de lepra na sua vida, que você precisa chegar para Deus e abrir assim, e dizer assim, Deus, essa aqui é a minha lepra, eu sou muito criança ainda, mas eu não quero ser mais criança. Eu quero amadurecer na fé, eu quero crescer na fé. Irmãos, a gente precisa vencer tudo isso. Líderes, a gente precisa vencer. Às vezes não deu certo, não significa que não vai dar certo depois. Pastor, às vezes não deu certo, não significa que não vai dar certo. As nossas relações, elas vão ter algumas situações que vão requerer de nós muita maturidade. Muita maturidade. E eu volto a dizer para vocês, estou pregando primeiramente para mim. Está aqui um homem que precisa de mudança, de ser transformado dia a dia. O evangelho de teoria é muito lindo. A teoria é bom demais, mas a prática é muito melhor. A gente falar é muito bom, mas eu colocar em prática é melhor ainda. E aí aconteceu essas situações, essa história toda me chama a atenção. E aí ele escreve uma carta e manda ele levar essa carta. É uma carta de recomendação. Mas na carta de recomendação dizia, olha, este é o meu servo, Naamã, é o capitão. Eu quero que você cure ele. Há um profeta em Israel. E ele faz isso, ele pega e leva até o rei de Israel. E chega lá, o rei de Israel lê aquela carta e fala assim, porventura sou eu Deus para dar ou tirar a vida? A Bíblia fala que ele rasga suas vestes. Já havia um alvoroço todo, porque aquele homem andava com uma comitiva muito grande, eram muitos soldados, e eles estavam levando um punhado de coisas para dar de presente para o profeta. Eu acho que ele já imaginava que ele seria curado. Ele já imaginava que ele seria curado, porque a Bíblia fala que ele separou muitas coisas para levar, para dar de presente para o profeta. E aí de repente o profeta ouve todo aquele alvoroço e fala assim, manda ele vir até a mim. Aí é outra coisa, irmão, mais difícil para Naamã. Ele foi até o profeta, só que o profeta não o recebeu. Por quê? Porque Deus estava querendo trabalhar a vida de Naamã. Deus está querendo trabalhar a sua vida, filho. Deus está querendo trabalhar a minha vida.
Sabe por que nós ainda não rompemos, não crescemos? Vou dizer para vocês, com muito amor e com muito temor, nós ainda não somos humildes. Talvez ainda nós precisamos entrar por esse caminho. Deus está nos trabalhando, Deus está me trabalhando, irmão. Deus está me trabalhando. E assim, ele vai até o homem de Deus. Chegando lá no homem de Deus, o homem de Deus não faz do jeito que ele imaginava que fosse. Manda um discípulo. Ele imaginava que o próprio Eliseu fosse lá e colocasse a mão e aquela lepra seria curada. Não, ele manda um discípulo. E aquilo, ele se indigna com aquilo, ele fica indignado com aquilo. Ele imaginava uma coisa, mas aí era mais um teste para a vida de Naamã, de humildade. E ele resolve até ir embora, porque ele ficou tão indignado com aquilo e faz comparação dos rios lá na Síria, que realmente, se você for olhar, os rios eram mais limpos. Não significa que o Jordão não era um rio limpo, mas era um rio de água mais turva. Da Síria era um rio muito limpo. Mas ele faz essa comparação, porventura não há rios mais limpos que eu pudesse mergulhar ali. O discípulo falou para ele, porque o mestre mandou ele falar, olha, são 7 mergulhos no rio Jordão. Deixa eu te dizer uma coisa para você, se Deus falar para você, usando alguém para falar com você, faça conforme Deus mandou você fazer. Não queira dar um jeito, não queira resolver a situação do seu jeito ou do meu jeito. E aí o que acontece? Ele começa a voltar, os soldados chamam ele de pai. Pai, porventura se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil para o Senhor, para você, você não faria? Quanto mais mergulhar no rio 7 vezes, é simples assim. E ele resolve obedecer. Só que aí, queridos, de onde ele estava até o rio Jordão, havia um declive de 150 metros. Ele de fato tinha que descer. O rio Jordão significa descer. Olha para mim aqui. Quem não se humilha nunca será exaltado. Quem deixa a soberba, quando você crescer, se tiver algumas células, ou se a sua geração crescer, o bispo sempre fala isso, não deixe subir sua cabeça. E como é verdade, irmãos, como isso muitas vezes tem nos atrapalhado. E aquele homem tem que descer mais uma vez, aquele homem tem que ir lá embaixo, tem que descer aquele declive todo. Agora você imagina, ele estava com a armadura, ele estava todo ali com aquela polpa toda, mais uma vez ele teve que descer, ele teve que ir lá embaixo e obedecer, ele teve que obedecer a voz, a uma palavra dada pelo profeta. Vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. 7 vezes. Não é 5, não é 2, não é 3, é 7 vezes. E aí ele vai. Eu acho interessante porque ele teve que se despir. Ele teve que tirar aquela armadura toda. Imagina para ele aquela lepra toda. Diante dos seus liderados, diante dos seus soldados, ele ter que se colocar ali naquele lugar e ter que fazer todo aquele processo. Vocês estão entendendo desde o início, desde do problema de Naamã no início, até chegar a esse ponto, que seria o ápice, que seria o momento da restauração, desse milagre tão grande na vida dele, de uma cura tão grande. E aí, queridos, ele começa a mergulhar. Mergulha uma vez, nada acontece. Quantas vezes a gente tenta uma vez e nada acontece?
Você pode imaginar ele mergulhando? A lepra ainda está aqui. A lepra continua aqui. E foram 2, 3. Deixa eu te falar uma coisa para você. Para mim também. O tempo não é você que determina, nem eu. Quem determina é Deus. Quem faz na sua vida, na sua célula, no seu ministério, na sua casa, na sua família, não é você. Quem determina é Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu fico imaginando a cena. 3 vezes nada. Mas os soldados ali, Naamã, capitão, vai, continua. Foram 7. Ele mandou 7, ele não mandou 4. 4 vezes. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Você tem esperado no Senhor? A sua célula ainda não está bombando ainda, mas em nome de Jesus, espera no Senhor. Espera em Deus, porque tudo mais Ele fará. Tudo mais Ele vai fazer. Sabe o que tem acontecido nesses dias? Muitas pessoas no 4º mergulho têm desistido. Muitas pessoas no 5º mergulho têm desistido. No 6º mergulho têm desistido. Faltava 1. Não, mas não dá certo esse negócio já. Ai, estou machucado. Ai, como é difícil. Ele disse que, Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. Ele disse que estaria com você até o fim. Até o fim. Não seria fácil, não vai ser fácil mesmo. Cuidar de pessoas não é fácil, mas é prazeroso. E aí ele mergulha pela 7ª vez. Quando ele mergulha na 7ª vez, aí o milagre acontece. Que ele se levanta, que ele olha para ele, imagina a expectativa. Ele falou: falta uma vez, é agora. Eu acho que vai acontecer nessa 7ª. E ele mergulha. Quando ele levanta, a Bíblia fala que a pele dele estava como uma pele de criança. O milagre aconteceu. O milagre vai acontecer na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, na sua casa, na sua família, na sua célula. Não desiste, mergulhe. Quantas vezes o profeta falar para você mergulhar? Estamos próximo aí de um evento, EDL. Quero fazer um parênteses aqui. Quem sabe não vai ser lá que Deus está te levando para você dar os 7 mergulhos. Eu tenho dito para alguns discípulos e tenho falado assim: olha, eu imagino que lá vai ser um divisor de águas para você. Você não vai voltar a mesma pessoa. Aí um discípulo disse para mim assim: pastor, eu estou com tanta expectativa nesse EDL. Eu falei: glória a Deus, vai ser sobrenatural. Mas eu agora, para finalizar, eu resumo em 3 coisas, 3 pontos tremendos na vida de Naamã. Naamã nos ensina muita coisa. Naamã nos ensina que chega um momento que temos que mostrar, temos que
que descer, temos que sair de uma condição de religiosidade e realmente ter uma experiência com Deus. E aí Deus leva ele à humildade. E para mim é algo tão importante nesses dias. Nós precisamos ser de fato humildes. Eu preciso ser humilde. Eu preciso. Nesses dias, irmãos, eu falando com Deus, porque eu expus para Deus. Eu estou falando para vocês aqui, eu não estou pregando para vocês aquilo que eu não fiz. Eu expus para Deus e falei para Deus assim: Deus, eu acho que eu não tenho sido humilde, é coisa nenhuma. E foi muito forte na hora isso. Mas eu fiz. Mas eu fui para Deus e expus: Deus, eu preciso disso aqui na minha vida, no meu chamado, no meu ministério, na minha vida como irmão, como crente. Eu preciso disso. Eu preciso descer, menos de mim, mais de Ti, Deus. Porque ainda nós temos muito de nós e muito pouco de Deus. Líderes, pastores, bispos, nós ainda temos muito de nós. E nós precisamos deixar esse eu, esse nosso eu, que significa pouco de Deus, para termos muito na presença de Deus. E para isso nós temos que ser humildes, porque foi isso que Deus queria mostrar para Naamã. Naamã, se você for humilde, se você descer desse pedestal, se você sair dessa polpa tudo grande que você acha que você é, que você tem, se você sair disso tudo, eu vou te exaltar. Foi isso, eu entendo dessa forma. E ele realmente entrou por esse caminho. E outro que eu creio que nesse texto fala muito forte foi a obediência. A obediência, ele foi obediente, ele foi humilde, mas ele também foi obediente. Quando ele chegou ali diante daquele profeta que nem o recebeu, mas mandou o discípulo dizer para ele mergulhar 7 vezes, ele teve que obedecer. Olha para mim aqui, por favor, nós precisamos obedecer. Bispo Timóteo dá uma direção para nós, irmãos, e nós estamos tendo dificuldade em obedecer. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Nós ainda estamos muito crianças. Nós ainda estamos muito imaturos na fé. Esses dias eu falei para uma discípula: você tem 2 opções. E ela: qual é, pastor? Eu disse assim: você continuar sendo criança na fé, ou você resolver ser madura, adulta na fé? E eu disse para ela: eu vou te falar com muito amor, você ainda é muito imatura, você é muito criança na fé. Você tem 15 anos de... Quantos anos você tem de crente? 13. Mas você dá trabalho todo. Já tem 13 anos que eu sei que é a mesma coisa. Quando você vai amadurecer? E eu disse isso para ela. Eu falei: pensa nisso. Coloca a sua cabeça no travesseiro e pensa nisso. No outro dia ela mandou uma mensagem para mim e disse assim: olha, pastor, obrigado porque o Senhor falou aquilo para mim. E eu cheguei à conclusão que eu sou uma criança na fé, mas eu quero dizer algo para o Senhor: eu vou tentar mudar. Eu vou tentar. Então sejam obedientes, sejamos obedientes. Olha o Redil, que bênção que vocês estão aqui. Que obediência, que negócio mais maravilhoso. Não é só obedecer por obedecer, é saber que você está cumprindo o propósito de Deus, é saber que você está aqui porque você ama a Deus, porque você quer receber algo da parte de Deus. E assim eles nos dão a direção e nós vamos pela direção. Seja obediente, amém, queridos? E por último, a fé. Para finalizar, Naamã teve que ter fé. Ele teve que acreditar. Acredite, irmão. Eu tenho dito o seguinte: fechou uma cela, vai abrir 2.
Não deixe isso de estimular você. Ah, mas deu tanto trabalho, essa não deu certo, irmão, mas a outra vai dar certo. Deus vai fazer. Tenha fé. Ah, mas a célula está tão difícil, pastor, é só eu mais 2, amém, glória a Deus, dá glória a Deus por isso, e tenha fé que Deus vai fazer na sua vida, na sua célula. Deus te plantou ali, Deus está querendo talvez curar você primeiro, Deus está querendo fazer primeiramente em você, para depois fazer através de você, amém, você está me entendendo? Amém, irmãos? Então fica para você e para mim, além dessa história toda, que foi narrada aqui, esses 3 pontos cruciais: humildade, obediência e fé. Vamos entrar por esse caminho. Deus tem muito para fazer na sua vida e na minha vida também. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero orar com você.